Sejam bem-vindas ao terceiro dia de Desafio da Prosperidade. Primeiro, parabéns a você que teve essa coragem, essa disposição de estar saindo do automático, porque nós vivemos no modo automático, na nossa rotina previsível, fazendo todos os dias as mesmas coisas e esperando um milagre dos céus que vai mudar a nossa realidade. Não é bem assim que funciona, né? Então, esteja orgulhosa de você mesma, sinta esse orgulho, sinta essa sensação boa de estar fazendo algo diferente, de estar atraindo a sua prosperidade. Meninas, eu observei 3 pontos importantes em relação à atividade de ontem, tá? Eu quero ressaltar esses 3 pontos com vocês. Sempre que eu vou lendo os relatos eu trago isso aqui para vocês. O primeiro ponto é: nós precisamos ser específicos nas coisas que nós queremos e que nós vamos fazer na nossa vida. A primeira tarefinha, que foi a Carta da Vida Perfeita, nós devíamos descrever tudo que nós queremos realizar com riquezas de detalhes. Por quê? Não é só necessário escrever que você quer uma casa. Como que é a casa que você deseja, a casa que você sonha? Não é necessário só dizer que eu quero um carro. Tem vários tipos de carro. Qual que é o carro que vai te agradar? Então, é necessário ser específico quando você vai pedir as coisas. Eu quero o carro tal, do ano tal, da cor tal, assim, assim, assado. Por quê? Porque isso aí direciona o que o universo vai mandar em sua direção. Cada coisa que você vai construir na sua realidade é uma circunstância diferente. São pessoas, situações, recursos que precisam se reorganizar para trazer aquilo até você. Então, toda vez que você for pensar em atrair alguma coisa, pensa nisso. Eu preciso ser específico, porque esse carro tá aqui. Para ele chegar até mim, é esse caminho. Então, esse outro já tá aqui. Então, é esse caminho. Por quê? Porque toda vez que você deseja alguma coisa, de verdade, o universo se reorganiza para trazer isso até você. E outra coisa também, não ser específico com as coisas que você vai fazer. Você precisa ser específico com isso. Isso atrapalha até no nosso trabalho. Tá, eu vou produzir mais, mas quanto mais eu vou produzir? Então, eu senti uma certa dificuldade de vocês em ser específico com as coisas que vocês iam fazer com a atividade de ontem. Por exemplo, eu vou me alimentar melhor. Mas o que para você é se alimentar melhor? Nós precisamos ter métricas. Nós precisamos ter, vou fazer isso, que sejam coisas mensuráveis, que você possa fazer. Durante todos esses dias eu me alimentei dessa forma, por isso eu tive esse resultado. Durante tantos os dias eu fiz esse exercício, então trouxe esse resultado. Então precisamos ser específicos também naquilo que a gente se propõe a fazer, entendeu? Então fica a dica para vocês, quanto mais específico, melhor. E tem que ser algo real, algo mensurável, entendeu? Por exemplo, eu vou me sentir bem nos próximos dias. Não, qual que é a ação que você vai fazer para se sentir bem, entendeu? Por exemplo, eu vou me maquiar, eu vou me arrumar mais nos próximos dias. Não, muda isso, seja específico. Eu vou me maquiar todos os dias pela manhã, entendeu? Eu vou meditar 5 minutos por dia para poder estar mudando o meu humor. Então faça isso, tá? Seja específico. Outra coisa também que eu notei bastante é que vocês falaram sobre alimentação. Meninas, por que nós temos tanta dificuldade com a alimentação? Porque a alimentação é o passo número 1 para ter controle do nosso próprio corpo e é o mais difícil. Não sei se vocês aqui estudam Bíblia, têm esse conhecimento, mas quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, a primeira tentação foi qual? A do corpo, a da alimentação. Se você é mesmo filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Então, o que acontece? É isso mesmo. A primeira barreira que a gente precisa atravessar para ter controle da nossa vida, para começar a realizar grandes feitos, é a da alimentação. Por quê? Porque é autocontrole. Isso aí é o mais difícil. Então, por isso que tem tanta dificuldade. É essa primeira barreira que a gente tem que tá transpondo. E a notícia boa é que cada vez que você resiste a isso, você fica um pouquinho mais forte, entendeu? E aquilo ali mesmo, tá, meninas? É prática. Eu falei que eu vou ficar tantos dias sem café. Não conseguiu? Volta à estaca zero. A estaca zero. Você já fez isso tantas vezes da mesma forma que você já tá fazendo isso no modo automático. Então caiu lá no seu subconsciente. Agora você precisa o quê? Desmemorizar isso e fazer agora as coisas de uma forma consciente. Opa, por que eu faço isso? Por que meu corpo não tá obedecendo? Porque você já fez isso tantas vezes de forma automática, tantas vezes que o seu corpo já faz isso de forma automática.
automática. É como se o seu corpo não obedecesse mais às instruções, os comandos do seu cérebro, certinho? Então vamos voltar aqui, tá, meninas? Para nossa tarefinha de hoje. O tema de hoje é visualização. Isso aí é poderoso, poderoso mesmo. Uma certa vez eu tava olhando uma palestra de uma pessoa e ela chegou no shopping, até um desses blogueiros famosos aí, dessas pessoas da internet. Ela chegou num shopping e ela certa vez viu uma pessoa descendo do carro numa Land Rover, a mulher muito elegante, o homem muito bem vestido e duas criancinhas bem bonitinhas ali e tal. E ele olhou para aquilo, é isso que eu quero para minha vida. E ele começou a visualizar aquilo ali dia após dia. Ele visualizava aquilo ali. Ele não tinha filhos, ele só era casado até então. E aí, isso lá no Shopping Flamboyant de Goiânia. Para vocês que não sabem ainda, eu morei a minha vida inteira em Goiânia. Então teve um determinado dia que ele estacionou no shopping do Flamboyant. E ele desceu do carro, ele, a esposa e os 2 filhos. Então ele pensou o seguinte: download concluído com sucesso. Por quê? Porque ele conseguiu conectar aquela família próspera que ele estava vendo, aquela família rica, uma esposa bonita, os filhos bonitos, aquele carrão, aquela tarde no shopping. Ele conectou aquilo ali com a vida dele e começou a visualizar aquilo ali. Então o dia que ele chegou no shopping, que ele estacionou exatamente a Land Rover, a esposa e os 2 filhos, ele caiu na real. Download concluído com sucesso. Então, meninas, isso é muito interessante. E você pode até observar que, às vezes, algumas pessoas vão dar entrevista, cantores, artistas, e falam, você já se imaginava? Eles às vezes falam assim, eu visualizei isso noite após noite. Eu visualizei isso todos os dias. Eu não me imaginava numa situação diferente. Você diz, nossa, que pessoa arrogante. Não, não é. Primeiro, a sua mente chega no seu objetivo final. Depois, você chega com o corpo. Isso é uma regra, é uma lei. Se você não conseguir imaginar o que você quer alcançar, muito difícil você vai conseguir alcançar isso. Eu contei essa história pra vocês e eu também tenho uma experiência muito forte comigo, que é da minha cirurgia plástica. Eu, Adriana, tenho 2 filhos e eu decidi fazer cirurgia. Eu sempre quis colocar silicone, fazer essa cirurgia. Mas depois da minha segunda filha, eu falei, não, vou fazer tudo. Abdominoplastia, mastopexia, aquela reforma geral, né? E eu falei, eu quero fazer isso. Mas na minha visualização, eu não me via, eu não conseguia me imaginar depois de fazer a cirurgia ou fazendo a cirurgia. E eu trabalhava isso dia após dia na minha imaginação. E eu não conseguia me ver com um corpo diferente, eu não conseguia me ver com aquela cirurgia. E a gente sabe que, por mais que a gente deseje aquilo, se a gente não conseguir se enxergar realizando aquilo, muito difícil. Não digo que não é possível, mas é muito difícil você conseguir realizar esse feito na sua vida. E um determinado dia, eu trabalhava isso todos os dias na minha visualização. E um determinado dia, eu fazendo a minha visualização, eu adormeci. Eu adormeci no meu processo de visualização e eu sonhei comigo toda enfaixada e segurando a barriga da cirurgia, da abdominoplastia, de todos os procedimentos. E eu pegava no meu corpo durante o sono e eu sentia aquilo. E eu adormeci durante aquilo, não sabia muito se era sonho, se era pensamento, tava aquela coisa meio acordada, e de repente eu acordei. E eu senti, eu me vi na cirurgia, agora eu vou conseguir fazer isso. Meninas, e eu acordei, e aí quando eu continuei a fazer dia após dia a minha visualização, porque o meu objetivo era fazer essa cirurgia, eu conseguia me imaginar com um corpo mais magro. Eu conseguia fechar os olhos e me imaginar, me ver com um corpo mais magro, me ver com seios diferentes, me ver com um corpo diferente, numa situação diferente da minha realidade. E depois disso, foi questão assim, ó, de 2 meses, eu consegui fazer a minha cirurgia plástica. Então, meninas, o exercício de hoje é para vocês saírem da realidade de vocês. É para vocês usarem a imaginação e visualizar vocês numa situação diferente da atual. Aproveitem a carta da vida perfeita que vocês fizeram ontem, consulte elas. Se vocês não tiverem sido muito específicos com isso, é hora de você rever a sua carta e ser o mais específico possível, entendeu? Com riquezas de detalhes. E agora você vai criar uma imagem de você realizando esse desejo. Por exemplo, você colocou na sua carta, eu quero uma casa tal. Então, você vai sentar num momento calmo, tirar todo mundo, tá, meninas? Esses exercícios exigem muita calma, muita concentração e você vai se imaginar, eu quero uma casa. Então, você vai começar
a se imaginar caminhando por essa casa. Você vai na cozinha, você vai começar a observar os detalhes, tá? A roupa que você está, você pega um copo de água no purificador, no filtro, na geladeira, não importa, é a sua casa, é você quem vai criar. Você vai colocar a roupa que você se imaginar, o corpo, você mesmo, com o seu rosto, com o seu corpo, com tudo aquilo ali. Então você vai imaginar você andando por aquela casa. Se você quer um carro, você vai imaginar as suas mãos, a cor do esmalte que você usa, os esmaltes que você tem, você vai imaginar essa mão segurando o volante desse carro. Se você quer curar uma doença, você vai se imaginar sem essa dor. Você vai imaginar sem isso. A questão é se imaginar numa situação diferente da atual. Então, você colocando na situação do desejo que você quer realizar, a sua mente chega primeiro lá. Depois é uma questão de tempo para o seu corpo realizar isso. Lembrem-se da história que eu contei do rapaz que viu aquela família e falou: eu não aceito menos, eu quero isso para minha vida. E algum tempo depois, a mesma cena aconteceu com eles. E eu também com a minha cirurgia, que quando eu consegui visualizar aquilo realizou. E não foi só a cirurgia. Se eu parar pra pensar todos, eu digo download, por quê? Porque tava aqui no meu plano espiritual, na minha mente, e de repente veio pro meu plano físico. Então eu chamo isso de download, é algo que tava aqui, ó, na minha mente e aconteceu de verdade na minha vida. Se eu parar pra contar pra vocês aqui, são inúmeras as situações que isso aconteceu na minha vida. Então, como esse vídeo não pode se estender muito, 2 pontos importantes para vocês observarem durante isso, de você fazer esse ensaio mental de vocês numa situação diferente, realizando o seu desejo. O primeiro, você consegue se ver nesse lugar? Nessa nova realidade? Por exemplo, você quer um relacionamento novo. Não precisa ver o rosto da outra pessoa, mas você consegue se imaginar, por exemplo, indo no cinema com essa pessoa que você quer atrair? Você consegue se imaginar sendo feliz, livre de todos os sentimentos, por exemplo, de você que está com depressão? Você consegue imaginar essa nova realidade? Entendeu? Se você quer perder peso, você consegue fechar os seus olhos e se imaginar com um corpo diferente? Observe isso. Primeiro, se você consegue se enxergar, observa isso. E se você conseguir se enxergar, observe quais foram os seus sentimentos. Isso é muito importante, observar os seus sentimentos. E se você não conseguir se imaginar numa realidade diferente, realizando o seu sonho, não conseguir ver o seu rosto, o seu corpo, a sua roupa, principalmente, tá, meninas? O seu rosto. Você precisa conseguir ver o seu rosto nessa nova realidade, nesse filmezinho que você vai criar. Então, se você não conseguiu, você vai tentar dia após dia até você conseguir. Eu tenho a experiência própria disso. Eu visualizei todos os dias, mesmo sem conseguir me enxergar, mesmo sem gerar sentimento nenhum. Eu fiz isso dia após dia, e o dia que eu consegui me ver foi assim, ó, um estalar de dedos para conseguir realizar essa nova realidade minha. Certinho, meninas? Essa é a tarefinha do dia 3. Vão lá, apliquem todas essas tarefinhas. Hoje você está criando no seu plano mental e espiritual a nova realidade que você quer viver. Você precisa fechar os seus olhos para toda essa sua situação externa e viver uma nova realidade interna. Porque depois, onde você consegue chegar com a sua mente, é só questão de tempo para o seu corpo também alcançar esse objetivo.